A história começa na viagem dos irmãos Trish e Daryl para visitar os seus pais durante as férias da faculdade. Porém, o que esperava por eles era muito mais do que apenas férias. E só um conseguiria chegar no destino final. Durante a viagem, eles começam em uma estrada extremamente deserta. Porém, além do carro deles no início, consegue-se ver um outro carro que é de 2 idosos. Logo, ele vira o cruzamento e o início do terror começa. Quando o carro vira, eles ainda conseguem ter um momento de paz, até que um caminhão velho se aproxima. Esse caminhão começa a colocar pressão neles, porém, eles não imaginam quem está por trás desse caminhão. Eles já conseguem ter muita dor de cabeça só nesse início e eles ficam extremamente apavorados. Mas coisa pior está por vir, e logo. Depois de passarem por essa experiência do caminhão, eles seguem em frente e eles encontram aquela figura macabra. Aquela figura macabra que estava dirigindo o caminhão. Enquanto eles vão passando por uma igreja abandonada, eles veem o que parece ser um homem, mas o que na verdade é o Creeper. E ele está jogando algo amarrado dentro de um lençol com manchas vermelhas por um tubo que está nessa igreja. E ele consegue ver os olhares apavorados de Daryl e Trish. Então, sem perder tempo, o Creeper pega o caminhão e ele vai para a estrada atrás deles. É como se fosse uma perseguição alucinante, porém lutando pela vida. Mas isso eles ainda não sabiam. O Creeper coloca mais pressão. Ele tenta bater no carro, mas Daryl consegue desviar até que ele tem a brilhante ideia de conseguir colocar o seu carro para o campo, para que o Creeper seguisse em frente e eles conseguissem se salvar, pelo menos naquele momento. Ele consegue colocar o carro no campo e depois de um tempo checando o carro e falando sobre o que aconteceu, eles começam a pensar o que tinha naquele lençol. Então Daryl fala para Trish: "E se fosse você?" Então, depois de um pouco de conflito, eles voltam até a igreja. Daryl e Trish vão até o tubo e Daryl quer olhar o que tem lá. Só que ele é mais fundo do que nós imaginávamos. Então Daryl pede para Trish segurar os pés dele enquanto ele olha no tubo. Porém, ratos aparecem e então ele cai. Mas ele não morre. Porque quando ele cai, ele acalma Trish e diz que não morreu, mas que vai dar uma olhada. Então, os piores pesadelos de Daryl começam a se transformar em sonhos, pois ele encontra o lençol e dentro do lençol tem uma pessoa mutilada, quase morta. É algo muito grotesco. Porém, não é o final. Aquele lugar era o lugar mais amaldiçoado que vocês poderiam imaginar, pois dentro havia uma capela sistina. Só que em vez de pinturas, eram pessoas, corpos de vários anos atrás, pelo menos de 20 anos atrás. Estavam todos grudados na parede, com algum tipo de tratamento especial. É algo que não se esquece facilmente. Então Daryl rapidamente corre e avisa para Trish voltar para o carro e chamar a polícia. E se o caminhão velho voltasse a aparecer, que ela buzinasse e gritasse o mais alto que pudesse. Então Trish vai para o carro e quando ela senta naquele carro, ela vê um caminhão se aproximando pelo horizonte da estrada e ela começa a se apavorar. Ela buzina e grita, porém não era o caminhão do Creeper. Então Daryl aparece lá e eles seguem viagem. Porém, é possível ver que Daryl está mais apavorado do que nunca. Ele entra em estado de choque. E eles vão até uma lanchonete e pedem para usar o telefone. Eles conseguem chamar a polícia, mas eles recebem uma ligação lá.
de uma pessoa um tanto inesperada, que fala fatos, naquele momento, desconexos, porém que vão fazer todo sentido no futuro. Ela fala sobre uma música que se chama Jeepers Creepers e que quando ele ouvisse ela, era para ele correr o mais rápido possível. Ela também via uma vitrola velha e via uma tatuagem de rosa, que era a mesma que Daryl tinha no seu umbigo. E também via um armazém velho e escuro. Então, depois de um tempo, a polícia chega e eles contam a história de tudo o que aconteceu para eles. Mas até mesmo Trish está um tanto desconfiada sobre essa parte um tanto sobrenatural e macabra que Daryl, e somente Daryl, havia presenciado até aquele momento, pelo que nós sabemos. Mas o Creeper não estava longe. O Creeper estava cheirando as roupas de Daryl e de Trish. Ele abriu o carro e começou a cheirar, mas eles não viram essa cena. Apenas quem viram foram os locais que estavam na lanchonete, mas logo avisaram para eles. Então a polícia tentou os escoltar até a delegacia, porém no caminho temos a nossa primeira visão clara do Creeper. Em um enquadramento quase que medonho, muito mais do que medonho, aliás, os dois policiais são mortos de maneiras horríveis e podemos ver o Creeper comendo a língua de um deles. Então os irmãos seguem viagem e eles pisam no pedal o mais rápido possível, tanto que Daryl ainda fala para Trish ir um pouco mais devagar. Logo eles param na casa de uma senhora idosa e eles pedem para usar o telefone, mas logo o Creeper aparece novamente e a senhora daquela casa aponta uma arma para ele, mas nós sabemos que essa batalha é quase impossível para aquela senhora. Então a senhora atira no espantalho e então o Creeper vai para o telhado dela, dando um salto de uma altura muito grande. Então ela entra para ter sua batalha com o Creeper, pois era a casa dela e ele estava machucando os gatos dela. Então podemos ouvir alguns tiros e a princípio parece que ela ganhou, mas não, o Creeper matou ela e tentou enganar os jovens para que eles se aproximassem. Então, eles pegaram o carro e tentaram atropelar 2 vezes o Creeper. Mas na terceira vez, eles conseguiram e passaram algumas vezes por ele. Mas o erro foi não ter esmagado a cabeça. Então eles foram até o distrito de polícia, mas nós vemos que o Creeper ainda está vivo e mais vingativo do que nunca. Ao chegar na delegacia, a tal pessoa do telefonema vai até eles e explica a situação. Diz que ela não sabe de exatamente tudo, mas disse de novo o que ela conseguia ver. Até que a energia vai embora. E temos uma cena anterior em que podemos ver o Creeper chegando. Na checagem das celas, o policial vê que tem alguma coisa estranha ali. O Creeper está comendo alguns detentos para conseguir se recuperar e estar na sua forma máxima para pegar os irmãos, ou apenas um, quem sabe. Então, eles aconselham Daryl e Trish a ir para uma sala no fundo, só que a vidente acaba dizendo que eles não podem ir para uma sala escura porque é lá que tudo vai acontecer. Se eles forem para lá, alguma coisa vai dar errado. Eles vão até a saída de emergência, porém ela está trancada. E a única saída deles agora é subir. E subir. Então o Creeper olha para eles no canto do corredor. E a médium fala: corram, eu cuido dele. Corram, corram, corram. O Creeper passa por ela, sente o cheiro, mas não se interessa. Eles vão até a sala de interrogatório. O Creeper pega os dois pelo pescoço depois de quebrar aquele vidro quase que maciço e sente o cheiro deles. E o irmão que ele escolheu foi Daryl. Daryl foi pego pelo pescoço. Os policiais chegaram e temos a cena mais tocante desse filme. Trish tenta incessantemente trocar de lugar com Daryl. De verdade,
ela se oferece, ela fala que ela é mais forte e que ela não vai resistir. E tudo que ele tem por dentro, ela tem também. Então, depois de ter aberto as suas asas e algo que parecem espinhos que comem de sua cabeça, o Creeper quebra a janela e sai voando. E desde aquele momento, Trish nunca mais viu Daryl e temos o final daquele filme. Bom, gente, esse foi o resumo de Olhos Famintos. Deixem nos comentários sugestões de quais filmes você querem para o resumo da semana. E é isso. Deixem seu comentário, seu like e até a próxima. Eu sou o Zion e esse é o Bilheteria Alucinante.